O planeta Terra está tomado pela corrupção dos homens. Algumas nações não são tão corruptas assim, mas, de modo geral, a corrupção impera entre as nações. E o que mais preocupa nisso tudo é que os homens acreditam que eles podem sair incólumes de todas estas corrupções, acreditando que todas as leis podem ser burladas. As leis humanas, sim, elas realmente podem ser burladas e os homens podem passar por cima delas. Ou pior, eles já podem fazer as leis deixando uma série de brechas para que elas possam ser burladas ou evitadas. O Brasil é um caso evidente disso. Não é à toa que o Brasil tem esta verdadeira enxurrada de leis. Poucos países no mundo têm tantas leis como o Brasil. Ou talvez o nosso país é realmente aquele que mais tem leis no mundo. Os juristas brasileiros, eles se orgulham disso, dizendo que o Brasil tem a legislação mais moderna do mundo. Mas, afinal de contas, o que é moderno? Será que este moderno de que tanto se fala tem realmente a funcionalidade prática de que nós, cidadãos brasileiros, precisamos para viver num país justo? Ou estas leis modernas, elas são muito mais formadas por escapismos que permitem os maus elementos se beneficiarem? Os maus elementos, infelizmente, acabam tirando vantagens de toda esta situação escabrosa estabelecida no nosso país. Mas, acima das leis humanas estão as leis divinas. Muitas pessoas, eu sei disso, não acreditam, ainda tripudiam. Por exemplo, quando eu faço um vídeo de uma tendência mais espiritualista, falando da ética, do mérito, eu vejo alguns comentários debaixo dos meus vídeos, dizendo assim: o Mário é um cara bitolado, o Mário vive num mundinho, a vida do Mário é uma caixinha fechada e uma caixinha pequena. Ora, só porque eu acredito em valores essenciais, porque eu tenho uma religiosidade, uma espiritualidade, porque eu prezo os valores, o mérito e a ética? Acreditar no mérito é viver num mundinho fechado? Querer que as coisas sejam certas, honestas e verdadeiras é viver num mundinho? É ter uma visão restrita? Bom, se nós partirmos deste ponto de vista, então os bandidos, eles têm uma visão ampla da realidade. Os bandidos são cabeça aberta, os bandidos são modernos, os bandidos estão na moda. Será que nós podemos julgar as coisas sob este ponto de vista, de que a pessoa que ainda defende a ética e o mérito vive num mundinho e que o mau elemento é o cabeça aberta e a pessoa que tem uma visão mais aprofundada da realidade? Será que eu sou o errado aqui nesta situação? Eu e aquelas pessoas que pensam como eu? Ou será que estes bandidos são os errados? Estes imbecis que fazem comentários infundados debaixo dos meus vídeos? Quem será o certo e o errado nesta situação toda? Portanto, eu peço aí para que estas pessoas que fazem estes comentários imbecis pensem um pouco sobre o que estão escrevendo. Na verdade, eu nem respondo estes vídeos, estes comentários, desculpem, porque eu não quero perder o meu tempo. Eu não vou gastar minutos da minha vida digitando palavras para pessoas que têm uma profunda inversão de valores, para pessoas que têm um vazio existencial dentro de si mesmas e que não conseguem ter uma compreensão mais aprofundada da vida. Para estas pessoas, é muito mais fácil me taxar de restrito, de preconceituoso, de uma pessoa que tem uma cabecinha pequena, limitada e que vive dentro de uma caixinha. É muito fácil dizer que o outro está errado e que eu estou certo. Mas
Eu desafio essas pessoas a fazerem vídeos também. Eu desafio essas pessoas a mostrarem a cara. Pois tem muita gente aí criticando os outros e se escondendo atrás de uma conta fake, com medo de mostrar a sua própria aparência. E uma coisa vocês podem ter certeza: aquele que acredita, prega, advoga e pratica a verdade não tem medo de nada. Ele não precisa utilizar uma conta fake e ele se mostra da forma como ele é. Pois quem está do lado da verdade não tem medo e ele morre pela verdade. A verdade é certamente o valor supremo daquela pessoa que tem ética, que acredita na ética e busca se tornar alguém melhor. E estas pessoas aí que ficam criticando, será que elas procuram se tornar pessoas melhores? Ou estas pessoas não passam de fanfarrões, de pessoas limitadas pelas suas ideologias políticas, de pessoas que não querem abrir mão da sua mediocridade existencial? Estas pessoas são medíocres e dizem que aqueles que pensam de forma diferente é que vivem dentro de uma caixinha fechada. Ora, gente, olhem só a inversão de valores. Aquele que ainda tem ética, que defende o mérito, os princípios, os fundamentos da vida, os valores, é que é o errado, é que vive no seu mundinho, é que vive dentro de uma caixinha. E os bandidões aí são os bons. As pessoas que têm os valores invertidos é que são as certas. Mas é como eu digo, os seres humanos, eles são livres para pensar e fazer o que eles bem entendem. A liberdade é o dom supremo que Deus deu aos seres humanos. Toda criatura tem o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escrever as linhas do seu destino com as próprias mãos. Mas tudo tem consequências nesta vida. As leis dos homens podem ser burladas e elas podem ser escritas de forma corrupta já para beneficiar os maus elementos. Mas as leis divinas, elas são inexpugnáveis. As leis divinas derrubam a mentira. Não é à toa que o PT está caindo aqui no Brasil. A esquerda, ela atuou e atua contra as próprias leis divinas. A esquerda está pautada na mentira e a mentira é inimiga das leis espirituais. E não é à toa que a esquerda está aos trancos e barrancos, aos tropeços, despencando em queda livre. Pois tudo o que é errado tem o seu tempo determinado. Tudo que é errado desmorona num determinado momento, pois apenas a verdade sobrevive ao tempo. Pensemos agora na China. A China, nas últimas décadas, ela adotou uma estratégia econômica covarde, antiética e corrupta. A China quis se tornar a grande potência do mundo através de uma estratégia não muito honesta ou extremamente desonesta. E o que está acontecendo agora com a China? A economia chinesa está despencando, está ruindo. A China agora está colhendo e vivendo o seu grande karma como nação. A China não fez uma boa semeadura e agora está colhendo o seu mau plantio. E a mesma coisa está acontecendo com o PT e Companhia Limitada aqui no Brasil. Todo mundo que semeia coisas ruins acaba colhendo coisas ruins. Do trigo nasce o trigo e do arroz nasce o arroz. Do amor nasce o amor e da mentira nasce a mentira e do ódio nasce o ódio. E todo este pessoal da esquerda semeou apenas coisas ruins. E estas coisas agora estão sendo colhidas por este pessoal. E não é à toa que os países que entraram por este caminho estão em maus lençóis. Toda a população destes países agora está
sofrendo. E isso prova que as leis de Deus são inexpugnáveis. Não são apenas os homens que derrubam os homens, mas sim as próprias leis de Deus que derrubam os seres humanos corruptos. A história da humanidade, ela é o grande exemplo de que Deus existe, de que as leis divinas atuam nas vidas humanas, pois do contrário, a maldade não cairia de tempos em tempos. A maldade, ela se ergue, ela se coloca como uma verdade, só que ela não tem duração. Passam-se os anos e a mentira e a maldade acabam sendo derrubadas, pois as leis de Deus, elas são infalíveis. As leis humanas, elas são corruptas e elas podem vigorar por um determinado período de tempo. Mas as leis divinas, elas são eternas e elas derrubam tudo o que não se harmoniza com elas. Basta nós olharmos para a história da humanidade e comprovarmos o que eu estou falando aqui. Claro, desde que a pessoa queira abrir o seu horizonte existencial, desde que a pessoa procure melhorar como ser humano, pois do contrário ela não consegue enxergar nada disso, pois ela é governada pelas leis corruptas dos homens e não se dobra diante das leis de Deus, que são eternas, infinitas e verdadeiras acima de tudo. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais. Valeu, gente!